Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe a sua família, todos os seus planos e projetos que sejam muito, mas muito abençoados pelo Senhor. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda ao nosso devocional, ao nosso Café com Palavra, ao nosso cantinho do particular com Deus, ao nosso lugar de cura espiritual, emocional. Que Deus te abençoe ricamente. Sou seu irmão, sou seu amigo, pastor Carlos Gonçalves. É isso mesmo, a voz que todas as manhãs acorda alguns e já deixa outros ansiosos. Cadê o Café com Palavra que não chega, meu Deus do céu? Estamos juntos nessa quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Deus abençoe você em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos numa das séries mais poderosas. Aqueles que acompanham o Café com Palavra já há mais de 2 anos, como a grande maioria já sabe, nós começamos em um projeto pelo WhatsApp, onde todos os dias eu mandava o Café com Palavra e fomos mandando durante muito tempo. E estamos aqui no YouTube há 5, 6 meses aproximadamente apenas. E você que nos acompanha desde o começo, você pode confirmar o que eu vou dizer. Estamos em uma das séries mais poderosas aqui do Café com Palavra. Essa série, queridos, tem dado o que falar, meu Deus do céu. O que tem de gente ansiosa, meu Deus do céu. Muita gente colocou, pastor, prazer, eu sou Marta. Oh, glória a Deus, é bênção, irmão, quando a palavra vem e a pessoa se identifica, tem humildade de entender, interage, participa. Gente, vocês são uma bênção, eu amo vocês. Café com Palavra é mais que um canal no YouTube. Somos uma grande família espiritual, onde todos os dias nós nos conectamos. Embora eu não conheça a grande parte de vocês pessoalmente, mas estamos ligados nesse mesmo amor, nessa mesma graça. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, faça parte do Café com Palavra também. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que você, ao fazer isso, você me ajuda a evangelizar. Sabia disso? O YouTube ele vai entender que esse conteúdo é um conteúdo abençoador e ele vai mandar essa mensagem para outras e outras pessoas. Só para você entender a importância de você fazer isso. Eu comentei por cima que ontem na verdade, na terça-feira, é isso mesmo, terça-feira, uma mulher me mandou mensagem no meu WhatsApp, que eu vou colocar no final desse vídeo também, ela perguntando, senhor que é o pastor Carlos, eu assisti o seu canal, assisti o seu vídeo hoje no YouTube, e eu pensei, deve ser uma ouvinte do Café com Palavra já, deve estar no nosso grupo do WhatsApp, enfim, ela falou na sequência, eu liguei hoje, eu abri meu celular hoje no YouTube e apareceu o seu vídeo para mim e chamou muito a atenção. Gente, olha que forte isso. Me chamou muito a atenção o tema do vídeo, eu fui assistir, porque eu estou orando, jejuando a Deus, pedindo uma resposta sobre algumas áreas da minha vida que estão travadas. Meu corpo chega a se arrepia quando eu ouço isso. E ela falou para mim, quando eu assisti, no final, peguei seu telefone e entrei em contato com o Senhor. E quando foi ontem, quarta-feira, eu marquei na terça-feira com ela para a gente fazer a avaliação terapêutica e ontem mesmo, na avaliação, nós já fechamos, ela vai fazer o tratamento terapêutico comigo e no momento ali da avaliação ela já sentiu a vontade, sentiu confiante, sentiu em paz e vai fazer o tratamento. Olha que coisa, irmão, tremenda, olha que coisa linda. Ela mora lá no Paraná e eu sou aqui de São Paulo, como vocês já sabem. Então quando você faz isso, quando você compartilha, quando você faz isso, o YouTube ele manda para outras pessoas. Ou seja, ela não conhecia ninguém, não foi ninguém que colocou ela no grupo. Ela abriu o celular e apareceu para ela ali. Possivelmente ela havia buscado em algum momento algo sobre depressão, ansiedade, ou o próprio Deus preparou para ela naquele momento. O fato é, apareceu para ela, gente. É Deus, o próprio Deus ali, se movendo em favor da serva de Deus. E eu tenho certeza que pelo que Deus já está fazendo através dos atendimentos, eu tenho certeza que ela será uma das próximas pessoas a testificarem da sua cura emocional e da sua vitória. Então é isso, Café com Palavra é isso. E hoje, irmãos, sem mais delongas, nós estamos falando sobre o transtorno de ansiedade. Falamos ontem e falaremos hoje, quinta-feira, sobre o transtorno de ansiedade. E vou falar hoje sobre o prejuízo que o transtorno de ansiedade causa. Na vida de Marta, o transtorno de ansiedade fez Marta estar ligada no 220, acelerar a irmã, chamar a atenção de Jesus. Olha que ponto Marta chegou. Já nesse caso que eu vou contar hoje, a ansiedade gerou timidez. Enquanto na vida de um, a ansiedade faz a pessoa estar acelerada, na vida de outro, a ansiedade faz a pessoa bloquear, travar. Ao invés de colocar para fora, a pessoa fica introvertida. Fica comigo hoje, meu filho. Minha filha,
Fica comigo hoje porque a mensagem de hoje vai tocar forte. Texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6. Palavra do Senhor nos diz assim: Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Uau! Queridos irmãos ouvintes do nosso lindo Café com Palavra, só o testemunho que eu contei aqui, nessa introdução, já serve para nós entendermos o quanto Deus está interessado em curar as nossas feridas emocionais. Esse texto bíblico que ora acabamos de ler é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo. E nessa carta Paulo está encorajando um jovem extremamente ansioso e, por conta dessa ansiedade, tímido. Um jovem que precisava muitas das vezes ser motivado, colocado para cima, ter alguém ali para poder estar ajudando ele, para ele poder desenvolver o dom que existia na vida dele. O tema de hoje é esse: vencendo a ansiedade e a timidez para cumprir o propósito de Deus. Quando eu sou ansioso e essa ansiedade desenvolve em mim uma timidez, eu não consigo cumprir o que Deus tem na minha vida. Não são raras vezes, irmãos, em que pessoas me procuram dizendo: Pastor Carlos, me ajuda, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar, eu não consigo exercer o meu chamado. Pessoas que até são líderes, regentes, dirigentes e sentem que essa timidez é um bloqueio. Nós vamos falar dessa timidez causada pela ansiedade e os males que ela traz na vida de uma pessoa. Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Existe um dom de Deus na sua vida, porém você precisa despertar esse dom. Você precisa colocar esse dom em prática. Porque Deus não te deu espírito de covardia, você está sendo covarde. Deus não te deu esse espírito, não é de Deus. Mas Deus te deu o espírito de poder, amor e moderação. Vamos entender quem era Timóteo, irmãos. Timóteo era um jovem temente a Deus, crente, servo do Senhor, mas lutava com medos internos, timidez e insegurança. A luta de Timóteo era interna, medo, timidez e insegurança. E Paulo, por sua vez, exortava com firmeza e amor, revelando que até quem é chamado por Deus pode lutar com ansiedade. A intenção de Paulo aqui era para Timóteo entender que ele tinha um chamado, ele tinha um dom, ele tinha um projeto de Deus assim desenvolver na vida dele, mas ele precisava lutar com a timidez, com a ansiedade e com aqueles bloqueios emocionais que iriam impedi-lo de viver a promessa de Deus. E hoje, irmãos, são muitos Timóteos, muitas pessoas como Timóteo. Eu conheço muita gente assim, tem dons espirituais. Tem chamado de Deus na vida, tem chamada, tem sonho, mas se sentem travados, ansiosos e acuados. Coloca nos comentários aí, só quem tem coragem. Café com Palavra é lugar de quem tem coragem, viu, irmão? Uma das primícias da psicologia é a seguinte: tudo aquilo que eu guardo me adoece, e eu coloco para fora, eu curo. Então nós aprendemos muitas das vezes de guardar as fraquezas, as mazelas, as dores. Mas se eu contar vão descobrir, vão me julgar, vão me apontar. Mas quem é alguém para te apontar? Quem é alguém para poder apontar o dedo no seu rosto? Esse espírito de farisaísmo não pode ter em nosso meio. Porque quando a mulher adúltera pecou, as pessoas estavam prontas a apedrejá-las. E qual foi a palavra de Jesus? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E naquele momento todos entenderam que eles também tinham problemas. Eu coloco nos comentários, você que tem coragem, irmãos. Quantas vezes você já sentiu travado na sua vida espiritual? Travado na sua profissão? Travado até em relacionamentos? Não consegue dar certo, não consegue avançar, não consegue fluir. Se sente acuado, se sente incapaz, despreparado. Tudo isso por conta da ansiedade. A ansiedade e a timidez, irmãos, podem ter raízes emocionais, mas também podem ter raízes espirituais. E precisam ser enfrentados com coragem e com fé. Entende?
Não estou aqui generalizando que toda timidez é uma doença emocional, que toda ansiedade é emocional. Vamos até entender a ansiedade. Existe ansiedade natural, gente. A ansiedade é uma resposta do nosso organismo em relação a enfrentamento ou fuga. É importante eu falar isso. Você que está ouvindo no 2.0 aí, diminui a velocidade para você entender isso que eu vou falar agora. A ansiedade, gente, ela é uma resposta natural do nosso organismo a uma situação de enfrentamento ou fuga. Todas as vezes que eu me vejo numa situação onde eu tenho que enfrentar ou fugir, o meu corpo, eu vou sentir uma carga de ansiedade. Ansiedade. A ansiedade vai chegar para eu poder lidar com aquela situação. Lembra que eu falei antes do cortisol, que é o hormônio do estresse? Então, todas as vezes que eu tiver uma sensação dessa, uma situação dessa, eu vou passar por uma crise de ansiedade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo, eu preciso fazer uma prova no Detran para eu tirar minha carteira de habilitação. Aqui em São Paulo é Detran, não sei como é que é o nome na sua cidade. Aí coloca o nome do órgão onde tira a habilitação na sua cidade para a gente conhecer. Coloca aí. Eu sou do Rio Grande do Sul e o órgão aqui chama tal. Eu sou do Rio de Janeiro e aqui chama tal. Coloca aí para a gente entender, para a gente saber também. Aqui em São Paulo chama Detran, lugar onde a gente vai fazer as aulas ou vai fazer a prova para tirar a carteira de habilitação. Um exemplo, eu vou tirar minha carteira de habilitação. Amanhã é o dia da minha prova. Então é uma situação que eu vou ter que enfrentar. Então é normal eu sentir ansiedade porque eu tenho que amanhã fazer a prova no Detran. É normal. Uma prova na faculdade, eu preciso ir numa entrevista de emprego, é normal eu sentir ansiedade, porque é uma situação de enfrentamento ou fuga. Ou seja, eu estou andando na rua e de repente atravesso uma cobra na minha frente. Eu sou de São Paulo, mas tem muita gente aqui do interior que mora em roçado, em lugares do Nordeste. Então atravessou uma cobra, a cobra passou na minha frente, ali passou. Automaticamente o meu corpo, o meu organismo vai ter que reagir àquilo ali. Geralmente eu vou fugir, não preciso enfrentar, vou fugir. Então é normal eu sentir ansiedade. A ansiedade nesses níveis que eu estou falando, nessas situações, gente, é uma ansiedade, é algo totalmente natural. Agora a ansiedade, como a de Marta que eu falei aqui ontem, que faz a pessoa não parar para ouvir Jesus, não parar para se alimentar espiritualmente, não parar para entender que o que Jesus está dando naquele momento é importante. Uma ansiedade que deixa o cérebro a milhão e você não consegue fazer o que tem que ser feito, se distrai com outras coisas, essa ansiedade é prejudicial. Uma ansiedade que você coloca a culpa em Jesus pelos problemas da sua vida, uma ansiedade prejudicial. A ansiedade de Timóteo, que é uma ansiedade que paralisa a chamada, paralisa a carreira, paralisa a fé. Essa é uma ansiedade prejudicial. Eu quero que você coloque nos comentários agora só se ficou claro. A minha intenção aqui, gente, é falar de forma mais clara possível. Como eu falei, como os assuntos que eu vou tratar aqui, irmão, são assuntos de ordem emocional, são patologias, são doenças emocionais, então eu preciso ser o mais claro possível para não causar dúvidas. Então, a minha fala, quem já fez curso comigo, quem faz mentoria comigo sabe, minha fala sempre, eu procuro usar a fala mais simples possível. A fala mais tranquila para que todos possam entender. A intenção aqui do pastor Carlos não é falar palavras difíceis e alguém falar, nossa, esse pastor é estudado, esse pastor é entendido. Não, nada disso. Minha intenção, longe de mim, é falar a ponto da pessoa que é formada, graduada. Tem gente aqui, irmão, que tem pós-graduação, pessoas que já viajaram para vários países. A doutora Paula é uma amiga nossa, está aqui no Café com Palavra todos os dias participando. E tem pessoas também que não foram à escola, não tiveram a oportunidade de estudar. Pessoas que não têm um ensino fundamental completo. Então a intenção é atingir tanto os doutores, os magistrados, como também aqueles que não teve oportunidade de estudar. Dito isso, irmãos, coloca nos comentários se você entendeu. Quando a ansiedade se torna um problema, quando a ansiedade se torna um mal na nossa vida, é quando ela nos prejudica. Colocaram nos comentários que tem gente que tem mania de limpeza. Pastor, eu tenho mania de limpeza, sou a doida da limpeza. Ah, controla esse negócio aí, irmão, para não virar um problema. Tem gente que tem mania de limpeza que chega na casa dos outros, já pega um paninho e já quer limpar a casa dos outros. Calma, segura, mata. Se contenha na mania de limpeza só no seu canto. Então entenda, irmãos, que essa ansiedade de Timóteo era uma ansiedade prejudicial. E podia ter raiz tanto emocional quanto raízes espirituais. Entendendo Timóteo era filho de uma mãe crente. A mãe de Timóteo era uma judia crente, chamada Eunice. O pai de Timóteo era um homem grego. Então havia esse misto familiar na genealogia de Timóteo. E desde jovem, gente, desde muito novinho, Timóteo se destacou pelo seu caráter. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15, fala sobre isso.
Mas Paulo frequentemente animava e fortalecia Timóteo. Você vai ver Paulo diversas vezes animando, fortalecendo Timóteo, colocando gás, como a gente diz em Timóteo, motivando ele. 1 Timóteo 4,12, Paulo fala: ninguém despreze a mocidade, não deixa ninguém desprezar a sua mocidade, deixa ninguém te desprezar, Timóteo, porque você é jovem. Timóteo tinha alguns problemas emocionais, irmão, de autoimagem, que ele precisava da validação das pessoas. Então Paulo tinha que falar isso para ele: não deixa ninguém pisar em você não, rapaz, deixa ninguém diminuir você não. Paulo tinha que estar sempre ali cuidando de Timóteo. Paulo, na verdade, gente, era o terapeuta de Timóteo. Pronto, Paulo era o terapeuta de Timóteo. Timóteo era tímido e totalmente introspectivo. Tá entendendo, gente? Paulo disse algo interessante em 1 Coríntios 16:10. Ele mandando uma carta, disse: olha, se Timóteo for até aí, cuidem para que ele esteja sem temor. Cuida para ele sentir a vontade. Cuida para ele sentir acolhido. Cuida dele para ele não se sentir acuado diante das situações. Olha o cuidado de Paulo, irmão, para Timóteo. Olha que coisa linda esse cuidado, esse trabalhar de Deus. Deus colocou Paulo justamente na vida de Timóteo para ajudar esse moço a romper, gente. Hoje o pastor Carlos está aqui pregando para você sobre doenças emocionais, gente, porque um dia houve um Paulo na minha vida. Deus colocou um Paulo no meu caminho. E quem foi esse Paulo, pastor? Um psicoterapeuta, que eu tive que sentar no consultório dele, entender as minhas dores emocionais, entender os meus traumas e ser curado. Esse Timóteo foi um líder espiritual que em algum momento me ajudou, me incentinou, me ensinou, me tratou espiritualmente também. E hoje Deus falou para mim: seja Paulo na vida de alguém. Porque existem muitos Timóteos e gente. Existem pessoas com capacidade, com potencial, pessoas que tendem a ir muito longe, mas precisam cuidar dessa parte emocional. E cuidando do emocional, quem já conversou comigo pelo menos uma vez como terapeuta vai entender o que eu vou falar aqui agora. Cuidando do emocional, automaticamente já estará cuidando do espiritual também. Vai estar cuidando. Eu consigo ver em Timóteo, gente. O que eu consigo ver em Timóteo? Mais uma vez falando, eu não posso dar o laudo aqui, falar Timóteo foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Não é laudo, mas são as características de Timóteo que me faz entender que Timóteo sofria de transtorno de ansiedade. Quais são os traços de Timóteo, gente? Timóteo tinha traços como introversão, uma pessoa totalmente introvertida, fechada, interna, que não é dada, que não é falar, não falava, que não se comunicava, uma pessoa que se isolava no seu canto. Sintoma clássico de alguém com ansiedade e com timidez. Baixa autoestima e pressão externa. Isso podem afetar a forma como a pessoa se vê e atua. Eu não me vejo capaz, eu não me vejo bonito, eu não me vejo forte o bastante, eu não me vejo capacitado para isso, eu não vejo que eu não mereço. Coisas desse tipo, gente. E alguém talentoso pode se sentir que não é suficiente. Talvez você conheça alguém que é talentoso, inteligentíssimo, mas a pessoa sente que ela não é bom o suficiente para aquilo. De uma vez que dentro da nossa mente nós pegamos essa verdade, que na verdade é uma mentira, que eu não sou bom o suficiente, automaticamente eu nunca serei bom o suficiente. Eu sempre vou viver sobre esse bloqueio na minha vida. Sempre esse bloqueio sobre a minha história. Você está entendendo, irmão, essa mensagem? Como a ansiedade e a timidez afetam a vida? Deixa eu falar para vocês. Espiritualmente falando, a ansiedade e a timidez afetam, porque elas, espiritualmente falando, ela apaga o dom. Paulo falou: olha, Timóteo, desperta o dom que há em você. Mantenha a chama viva, e a ansiedade ela apaga o dom. Segunda coisa que a ansiedade e a timidez afetam na vida espiritual de alguém: ela paralisa o chamado. Pessoas vieram para estar pregando, cantando, evangelizando, ganhando almas, fazendo algo forte no seu chamado, não consegue fazer por causa da ansiedade e da timidez. Outra coisa, fazem a pessoa viver pela aprovação dos outros. Esse é um dos maiores problemas que tem, gente. A pessoa fica buscando validação. A pessoa ministra uma palavra, acha que a palavra não foi boa, já desanima, acha que a pregação não foi boa, acha que não falou com ninguém, eu acho que Deus não me usou, aí o louvor eu errei, eu desafinei. Aí o que você acha de eu fazer aquilo? Que você acha que está sempre buscando a aprovação de alguém, em busca de aprovação. Isso é um problema emocional, gente. Tem muito a ver com uma trava relacionado a problemas com a mãe e com o pai na infância. Pessoas que tiveram problemas com pai e mãe na infância tendem a buscar aprovação. Pastor, é 100%? Não. Mas a maioria das vezes, a probabilidade de alguém que busca aprovação hoje
possivelmente teve um problema com pai e mãe na infância. Isso é muito forte, gente, e a terapia a gente trata isso. Geralmente a ansiedade e timidez afetam a vida espiritual de alguém, porque a pessoa que sofre o transtorno de ansiedade e timidez, elas distorcem a imagem de Deus. Como assim, pastor? Deus me chamou, mas será que eu dou conta? Deus me chamou, mas será que eu vou conseguir? Deus me chamou, mas será que eu vou me sair bem? Será que vai dar certo? A ansiedade e a timidez afetam também a vida emocional. Como, pastor? Com gatilhos de pânico, crises, sensação de não pertencimento, gente. A pessoa que tem ansiedade e automaticamente sofre com timidez devido à ansiedade, ou a ansiedade faz a timidez, uma coisa ligada à outra, a pessoa tem gatilhos de pânico. Vontade de sair do lugar, de sair daquele lugar onde está. Quando está diante de uma situação para resolver, a pessoa quer fugir dali o mais rápido possível. Eu vejo pessoas, às vezes, começando a falar em público, a cantar, a ministrar, e ela pega um microfone, parece estar dando choque, ela quer largar depressa, ela quer sair daquele ambiente o mais rápido possível. A pessoa tem crise, tem sensação de não pertencimento, é como se aquilo não fosse dela, aquele ambiente não fosse dela, aquele emprego não fosse para ela, aquele cargo não fosse para ela, gente. Um outro problema que a ansiedade e a timidez afetam na vida emocional. Timidez extremas podem gerar isolamento. Talvez você conheça alguém que é muito tímido, isolado, não fala com ninguém, não se relaciona, não conta os problemas, sofre calado. Às vezes sai da igreja, sai do meio da família, se isola e você não sabe nem o que aconteceu porque a pessoa não se abre, a pessoa não conversa, ela não se permite ser curada. Um outro problema também causado pela ansiedade e a timidez, falando sobre vida emocional. A voz interior, ela critica constantemente. Frases como essa: você não é bom o suficiente, você não é capaz. Eu sabia que não ia dar certo dessa vez, não deu certo daquela vez, porque ia dar certo agora. Você não merece isso para você, você não é digno de receber isso. É uma guerra, a voz interior gritando constantemente no emocional, no subconsciente da pessoa que sofre com transtorno de ansiedade e tem timidez. Na vida social, essa pessoa, irmão, com ansiedade e timidez, na vida social, ela tem dificuldade de se expressar. Ela até sabe que tem que falar, sabe que tem que fazer, mas não se expressa. Se tiver caindo na ficha, aí estiver batendo, estiver confirmando, você fala: pastor, é verdade, é confirmação. Ou então coloca aí, fala a Deus. Quando eu escuto um fala a Deus, eu sei que Deus está falando. Coloca aí um fala a Deus. O primeiro problema, socialmente falando, causado pela ansiedade e timidez, é dificuldade de se expressar. Talvez você saiba a resposta, mas tem medo de falar. Você pode avisar, mas tem medo. Segunda coisa, medo de errar. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer fraco. Medo de errar. E geralmente o medo de errar, gente, faz a gente não fazer. Faz a gente procrastinar. Muita gente vem até mim dizendo: pastor, cara, eu tenho um problema, eu tenho que fazer terapia porque eu tenho a trava da procrastinação. Eu costumo procrastinar as coisas. Meu problema é porque eu procrastino. E a gente consegue entender no meio da terapia. Chegou uma paciente recentemente falando: pastor, eu procrastino, trata, me ajuda. E no meio da terapia nós entendemos que o problema dela maior não é a procrastinação, mas a perfeição. Aquela pessoa extremamente perfeccionista. E por ser extremamente perfeccionista, ela acabava não começando as coisas, ela se auto-sabotava por ser perfeccionista. Então não era nem a procrastinação, era a perfeição. Foi identificado e foi tratado e está voando. Está entendendo isso, irmão? Você está entendendo? Outro problema na vida social, causado pela ansiedade e timidez. A pessoa evita ambientes novos. Ah, irmão, isso é muito forte. Ou pessoas novas, ela não se abre para um relacionamento novo, para um emprego novo, para algo novo. Ela está tão presa aos ambientes antigos, por mais que sejam tóxicos, por mais que os ambientes antigos sejam prejudiciais, a pessoa fica presa ali. Ela tem medo de algo novo. Agora imagine Timóteo, gente. Filho na fé de Paulo. Paulo pregava aqui, pregava acolá. Paulo viajava para todo lado. E Timóteo seria aquele que estava aprendendo com Paulo. Automaticamente teria que ter o mesmo ministério, ou ir nos lugares que Paulo estava. Agora imagine alguém extremamente com transtorno de ansiedade e tímido, tendo que ir para lugar novo hoje, semana que vem numa cidade nova, conversar com gente nova. Pensa os desafios que Timóteo não enfrentava. Pensa as lutas internas que Timóteo não enfrentava para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. E Deus te deu uma verdade muito forte, gente. Quando eu não vivo o que Deus planejou para minha vida, eu me sinto incompleto, eu me sinto chateado comigo mesmo. Eu me sinto fracassado, porque é como se eu não estivesse fazendo aquilo que eu nasci para fazer. É a mesma coisa quando a gente pega um pássaro e corta as asas desse pássaro. Ele fica na gaiola, ele canta ali dentro, mas ele cantaria bem mais feliz se estivesse na natureza, voando, fazendo o que ele nasceu para fazer.
Consegue entender? Quando eu não exerço o que Deus me chamou para exercer, eu me sinto mal. Eu me sinto incompleto, eu me sinto um fracasso, eu me sinto inútil. A sensação é horrível, gente. Uau! Deus está falando contigo? Deus está falando contigo? Eu vejo Paulo, mais uma vez, como uma figura terapêutica e pastoral na vida de Timóteo. E aqui, antes nós fizemos fazer a oração final. Eu sempre falo para as pessoas que, quando se tornam pacientes na minha terapia, você não ganhou só um terapeuta, você ganhou um terapeuta, um pastor e um amigo. Porque nós vamos tratar da parte terapêutica, da parte emocional, da parte espiritual e da parte pessoal. Então a pessoa ganha um pacote completo. Inclusive essa irmã que colocou lá no YouTube e apareceu o meu vídeo, ela falou: pastor, eu estava buscando já essa ajuda, eu não sabia de onde viria, eu só pedi para Deus me dar uma solução. Mas eu tinha certeza, o terapeuta que eu for buscar precisa ser crente. E quando eu abri a mensagem, o tema me chamou a atenção, e no final da mensagem o Senhor falou: sou terapeuta e sou pastor. Eu falei: é esse. Tá entendendo, irmão? Paulo, como terapeuta e como pastor para Timóteo, para a gente fechar aqui, irmão, olha como Paulo agiu. Paulo não expôs a fraqueza de Timóteo. Paulo não expôs. Ó, gente, Timóteo está com vergonha, Timóteo não está dando lugar no dom dele, Timóteo é relaxado, Timóteo não está fazendo nada. Não, pelo contrário, Paulo encorajou com verdade e com amor. Olha o versículo que nós lemos. Mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Timóteo, continua firme, meu filho. Paulo não desmotivou, Paulo não expôs. Não, pelo contrário, Paulo encorajou aquele moço. Às vezes tudo que alguém precisa é de uma voz firme dizendo: você pode, você é capaz, eu acredito em você. O dom de Deus está aí, só precisa ser despertado em você. Às vezes nós só precisamos disso, gente. Alguém que pega na nossa mão e entenda a nossa dor. Não precisamos de mais pessoas para nos julgar, porque já tem muito. Não precisamos de mais pessoas para poder falar: você está errado, é mimimi, é frescura, você não quer nada com nada. Não precisamos de vozes assim. Até eu te dou um conselho: se afaste de pessoas que não entendem a sua dor, pessoas que rejeitam ou desprezam o que você está passando. Se afaste de gente assim. Você não é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa, sendo que você já está mal emocionalmente. Você não precisa fazer isso. Você precisa se aproximar de pessoas que têm remédio para a sua dor. É simples. Toda pessoa doente precisa ir ao médico. Você não precisa ficar num ambiente onde vai te adoecer ainda mais. Você precisa ser inteligente emocionalmente para entender isso. Todos nós precisamos de Paulos e também devemos ser Paulos na vida de outros. Como eu disse, todos nós precisamos de um Paulo na nossa vida, um Paulo que vai nos encorajar, um Paulo que vai nos curar, um Paulo que vai ser o nosso terapeuta, o nosso pastor, o nosso líder, e precisamos também ser Paulo na vida de algum Timóteo. Apareceu um Timóteo no seu caminho, ajuda. Não julga não. Ah, fulano é tímido demais, fulano não quer fazer não, pastor, vou chamar outro, que sempre que eu chamo, está sempre com medo, sempre com vergonha. Invista nesse que está com medo, nesse que está com vergonha, invista. Às vezes tem alguém ali que tem um chamado, às vezes tem alguém que tem ali que tem um propósito grande de Deus na vida dessa pessoa. Eu termino com uma história de 2 minutos minha. E o novo convertido, gente, no ano de 98, quando Jesus me aceitou, eu me lembro que uma igrejinha muito pequena que eu congregava, eu estava com 1 mês e meio de crente, 1 mês e meio de convertido, mais ou menos, e o pastor que estava lá foi transferido para Goiás, foi para outra cidade. E veio um pastor novo, eu fiquei até preocupado, falei: meu Deus, esse pastor novo agora, não sei se ele é tão bom quanto o outro, se ele vai me tratar bem, enfim. E eu me lembro que esse pastor novo que chegou, ele chamou cada membro para conversar em particular, uma igrejinha pequena, não deu muito trabalho, deveríamos ser ali entre 20 crentes, no máximo 15, 20 crentes, era pouquíssima gente. E ele me chamou e falou para mim, me perguntou quem eu era, quanto tempo eu estava na igreja, eu falei por 1 mês e meio, tal, contou minha história, ele falou: olha, Carlos, Deus tem um grande projeto na sua vida. Você canta? Falei: não canto. Você prega? Não prego. Você não faço nada, pastor. Eu tenho 1 mês e meio de crente. Eu saí do mundo há pouco tempo. Eu tenho 15 anos de idade. Eu contei minha história para ele. Eu usava drogas, eu fazia coisas ilícitas. Entrei na igreja aqui, estou em fase de libertação. Ele falou: tá bom. Então a partir de hoje eu vou fazer um acordo com você. Todo culto aqui eu vou te dar oportunidade. Falei: como é que é, pastor? Todo culto eu vou te dar oportunidade. Deus mandou investir em você. Deus mandou ajudar você. Então já fica em casa, prepara o louvor, prepara uma palavra, prepara algo, porque todo culto eu vou chamar você aqui na frente. Irmão, meu coração acelerou. Eu falei: esse homem é doido. Porque nem eu mesmo acreditava que eu pudesse ser crente, que eu pudesse ficar firme, que Deus tinha alguma coisa na minha vida. Aquele homem olhou para mim e falou: eu vou investir em você. Gente, aquilo me deixou pirado. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei com medo.
E todos os dias comecei a ensaiar louvores da harpa cristã. Por isso que hoje eu canto muito os hinos da harpa. Eu tive que aprender com aquele pastor que acreditou em mim, que foi um Paulo na minha vida. Eu, com todas as minhas mazelas, com todos os meus traumas, os meus medos, as minhas incertezas, inseguranças, aquele pastor pegou na minha mão e me ajudou. Então hoje, irmão, quando eu consigo replicar isso na vida de alguém, acho que a alegria é mais minha do que de quem eu ajudo, de quem eu ensino, de quem eu discipulo, de quem faz mentoria comigo, de quem faz tratamento comigo. A minha alegria é maior quando eu consigo ajudar alguém, porque eu lembro que um dia alguém fez isso na minha vida, irmãos. Os cursos que eu fiz, as formações que eu tenho, cada investimento, cada centavo que eu investi em muitas formações, e hoje, quando eu consigo fazer na vida de alguém, irmão, meu Deus, é forte. Eu quero orar por você neste momento. Talvez você é ansioso nível Marta, ou talvez você é ansioso nível Timóteo. Coloca aí o seu nível de ansiedade. Pastor, eu sou ansioso tipo Marta. Eu sou ansioso tipo Timóteo. Coloca nos comentários isso aí. Eu imagino alguém chegando aqui no Café com Palavra daqui uns meses, daqui uns anos, e olhando, ansioso nível Marta, ansioso nível Timóteo. Você vai falar, meu Deus, que loucura é essa, gente? O que esse povo escreveu aqui? Aí ele vai ter que ouvir a mensagem de ontem e a de hoje para ele entender. Qual o nível de ansiedade? Tem o ansioso nível Marta, que é aquela pessoa ansiosa acelerada, ligada no 220, e tem a pessoa ansiosa introvertida, que tem medo, que tem vergonha, que se sente travada, que precisa de uma ajuda emocional, uma ajuda espiritual. Inclusive eu tenho um curso de oratória, que eu gravei esse curso justamente para isso. Oratória é a arte de falar em público, então eu ajudo pessoas a destravar publicamente. Então eu trabalho muito nessa área de inteligência emocional, desenvolvimento humano, autoconhecimento. É a área, irmão, que eu me amarro, eu estudo bastante, procuro ajudar pessoas muito nesse quesito. Coloca a mão no coração, vamos orar. Pastor, eu preciso me livrar dessa ansiedade aí. Está me bloqueando, está me travando. O que eu preciso fazer? Existem, irmãos, caminhos para você buscar isso. Um dos primeiros caminhos é o autoconhecimento. É você identificar as crenças limitantes, as raízes emocionais. É você parar de buscar a aprovação das pessoas. É um treino emocional, é psicoterapia, é você ativar o dom de Deus na sua vida, você renovar sua mente, como diz Romanos 12:2. É substituir o medo. Existem caminhos para você vencer. E Deus está preparando esse tempo de cura, de vitória, de crescimento para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Coloca a mão no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, pois o Senhor tem nos ajudado todas as manhãs, tem nos ensinado, tem nos capacitado. Sei que existem homens e mulheres que estão sendo ministrados por Ti, recebendo a Tua palavra todas as manhãs. E essas 2 semanas, ó Pai, o Senhor ministrou no meu coração um propósito muito forte, muito sério. E eu tenho, Senhor, procurado fazer, dado o meu melhor, para que pessoas entendam a necessidade de melhorar, de crescer, de desacelerar em alguns casos e em outros casos acelerar. Buscar, fazer o que tem que ser feito. Derrama a bênção na vida desse teu filho, dessa tua filha, capacita ele, renova ela. Ajuda, Senhor, para que possa alcançar o objetivo, o chamado e a bênção do Senhor. Profetiza, Senhor amado, que caia por terra todos os embaraços, todas as barreiras, que essa pessoa vive o sobrenatural do Senhor. Essa pessoa que tem sofrido, Pai, de ansiedade, nós já falamos e talvez ela entendeu o nível da ansiedade dela. Sofrido da depressão, que foi falado nos dias anteriores também. Ó Deus, que eu possa ajudar a fortalecer essa pessoa. Pelo poder do Teu nome, eu abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, você pode abrir um sorrisão aí? Você pode abrir um sorriso 9h15 nesta manhã de quinta-feira? Glória a Deus. Vamos para os avisos de hoje. Tem muita coisa boa de Deus para nós. Hoje, quinta-feira, irmão, tem culto na nossa igreja. 7h30 da noite, nós estamos num culto maravilhoso de ensino da palavra de Deus. 7h30 da noite. Nossa igreja fica aqui em São Paulo, Zona Leste, próximo ao Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista. Estamos aqui, Avenida Ansarinhas, número 59. Assembleia de Deus Vila Progresso, temos um culto maravilhoso. Tem uma live também que acontece no nosso Instagram da nossa igreja, tá certo? Estamos falando sobre os segredos da prosperidade de Jó. E depois um corredor de fogo fantástico. Bênção de Deus sobre a nossa vida, tá certo? E eu continuo ainda chamando você que quer, é você que quer mudar de vida, melhorar emocionalmente, buscar a cura das suas emoções. Se essa mensagem tem falado com você, se Deus tem ministrado ao seu coração e você entende que esse chamado é para você. Meu telefone continua aqui na tela, tá aí o telefone, tá o meu Instagram também aí. Entre em contato com a gente. Só vou pedir um favor, gente, não liga no meu número, porque às vezes eu estou em atendimento e não consigo atender você. Manda uma mensagem no WhatsApp e eu vou te responder. Esses dias a moça mandou uma mensagem para mim, é o pastor Carlos mesmo? Eu falei, sim, filha,
em carne e osso, preto e branco, porque é assim que eu sou, não sou colorido, preto e branco. Ela, meu Deus, que alegria falar com o Senhor, achei que o Senhor não ia falar comigo. Estou falando com você aqui, Santa, diga. Então manda um WhatsApp que eu consigo responder e falar com você. Vai chegar um tempo, irmãos, e não vai demorar, que talvez eu não consiga mais ter esse contato, devido à quantidade de pessoas nos chamando, devido aos projetos de Deus que vão aflorar e vão crescer muito, devido a muitas outras pessoas que eu vou ajudar. Deus me chamou para isso e eu vou exercer isso fielmente. Vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir ter esse momento, mas ainda consigo. Então eu consigo, entre minhas outras fontes de renda, que eu não trabalho só de terapeuta, tem outras fontes de renda, tem a minha família, tem o trabalho, tem a igreja, tem muitas outras coisas, ainda consigo atender você, é um prazer para mim atender, fazer uma avaliação com você, entender a sua história e a partir daí você tornar o meu paciente de terapia, ser discipulado por mim e direcionado pelo Espírito Santo. Então, você que sente isso, venha. Tem pessoas que eu vou falar com ela hoje e amanhã, e na próxima semana não sei se vão ter vaga ainda, mas se não conseguir, de repente a gente consegue até uma vaga reserva e remanescente. Mas são essas 2 semanas que eu separei para isso, para atender pessoas, conversar com pessoas e ajudar aqueles que de fato quiserem ajuda. Não aqueles que dão desculpa, mas eu acho que não, eu não sei, não. Para quem quer desculpa não, irmã, é para quem quer ajuda. Se você quer, venha, eu tenho certeza que vai ser benção. Beijo no seu coração. Amanhã, sexta-feira, teremos já um tema novo. Isso mesmo, segunda e terça falamos de depressão, quarta e hoje falamos sobre ansiedade. Amanhã, possivelmente, falaremos sobre o burnout. Uau, pastor, o que é isso? Amanhã eu explico. Gente, já estamos com 36 minutos. Amanhã falaremos sobre burnout, como curar, como buscar a cura, como isso atrapalha a nossa vida espiritual, pessoal, sentimental. Meu Deus, vai ser bênção. Fica com a gente, que Deus te abençoe. Beijo no coração. Tamo junto.